Boa noite para quem vai ouvir esse testemunho. Eu me chamo Maria Valdeni e eu quero contar um testemunho que eu tive em 89. Foi um sonho que eu tive, que Jesus me mostrou o arrebatamento. E eu estava dentro de uma casa, na casa de uma irmã, e nós estávamos conversando e de repente desceu um anjo. Esse anjo com uma trombeta na mão. E quando ele tocou essa trombeta, uma trombeta muito bonita, uma trombeta de comprida, fininha de ouro, quando ele tocou essa trombeta, a terra escureceu. E quando a terra escureceu, eu saí para fora, saí para a rua. Quando eu saí na rua, que eu olhei para os montes, olhei para os lugares altos, eu vi como se estivesse chovendo, mas era chuva de sangue. As águas, ela escorria no chão, era sangue que escorria. E quando eu olhei para cima, para o céu, eu vi a lua de sangue. A lua estava em sangue. E de repente eu olhei para a terra, olhei para a estrada e eu vi os ônibus tudo desgovernado. O pessoal sumiu, o motorista sumiu e os ônibus desgovernados. E quando eu olhei para o chão, eu vi uma televisão apagada, sem imagem, e só o branco, só o azul, um azul. Ela estava só azul, sem imagem. Aí eu me virei para trás. Quando eu me virei de costas para ver, o céu emendou com a terra, como se fosse um dia de serração, como se fosse quando a serração desce que ninguém vê mais nada, que emenda com a terra. E no meio dessa serração, as pessoas sumiu, desapareceram. E Jesus apareceu lá na nuvem, bem em cima, bem lá no céu. Ele apareceu só o rosto. E do lado dele, uma plaquinha. Apareceu uma plaquinha. O grande dia do Senhor. E eu voava, mas quando eu chegava num metro de altura, eu caía. Isso por 3 vezes aconteceu. E a minha prima, uma prima minha que não é crente, ela subiu. E eu não subi. E na terceira vez que eu caí numa estradinha, assim, uma varedinha de mato, uma varedinha de mato seco. E eu andava por aquela vareda e entrei dentro de uma caverna escura. E dentro daquela caverna escura tinha muito sangue coalhado no chão. Não via chão, era só sangue coalhado. E no meio daquela caverna tinha um tronco de árvore. E aquele tronco de árvore tinha uma ferramenta em cima. E aquela ferramenta era de decepar as pessoas. E de repente apareceu um demônio, como se fosse uma menina. E eu perguntava para ela assim, que dia vai, que lugar é aquele? Aí ela falava assim, daqui a pouco você vai ver que lugar é esse. Aí ela me pegou, me levou
num quarto, como se fosse uma salinha, uma sala, um quarto. E ali naquele lugar ali tinha uma panela, como se fosse uma panela cheia de um líquido amarelo, como se fosse uma cola. E ela mandou eu enfiar minha cabeça dentro daquela panela. E eu falei que não ia enfiar minha cabeça dentro daquela panela. E ela pegou minha cabeça e enfiou lá dentro. Quando ela enfiou lá dentro daquela panela, que eu tirei minha cabeça, era uma cola fedida, muito fedida. Uma cola, quando eu pegava no meu cabelo, eu não tinha cabelo, era uma cola colada no meu cabelo. Aí ela me tirou dali, me levou para outro lugar. E ali tinha um ferro, como se fosse um ferro de construção. E ela pegou, falou que era para mim enfiar minha cabeça naquele ferro. Eu falei, não vou enfiar minha cabeça nesse ferro. Aí ela pegou, enfiou minha cabeça naquele, e baixou minha cabeça e eu ia enfiar a cabeça naquele ferro. Mas só que aquele ferro não entrou. Aí ela me tirou dali, me levou em outra sala. E naquela sala eu vi muito jovem, ali todo rapado, sem pelo na cabeça, sem pelo no corpo, aberto pelo meio, como se abre um animal, e pendurado naqueles ganchos, jovem de 16 anos, de 15 anos, de 17 anos. E eu perguntei para ela, quando é que esse povo vai sair daqui? Ela falou assim para mim, só no dia do juízo. Aí eu saí para outro lugar. Quando eu saí, já saí no meio de uma mata virgem. E no meio daquela mata virgem tinha um, um riozinho que corria de uma água bem cristalina. E dali vinha um senhor de idade, conversando sozinho, como se fosse um morador de rua, um bêbado. E o Senhor, depois eu vi uma voz lá do céu que dizia, que falou comigo, ai de ti se tu não falar, ai de ti se tu não pregar para este povo. E ali eu acordei, me despertei, já com um versículo na mente. Naum, versículo 19. E depois eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que era aquela panela amarela? O que era aquilo? E o Senhor falou para mim assim, tu não sabe o que é? Eu te mostrei as tintas de cabelo. As tintas de cabelo que davam aquela cor amarela, eram as tintas de cabelo, que não era para... O Senhor mostrou que não era para mim pintar meu cabelo. E o ferro? Falei, e o ferro? E o Senhor falou, as chapinhas. Só que naquela época não tinha chapinha de cabelo, era babylace. Um ferro que enrola o cabelo para ficar enrolado. E o Senhor me explicou. A tinta de cabelo e o ferro de esticar o cabelo. Aí daquela época eu não pintei mais meu cabelo, não coloquei mais tinta no meu cabelo, não fiz mais chapinha, não fiz mais nada. E agora, no mês de março de 2025, eu tive outro sonho. Que eu estava dentro da minha casa e eu saí para a rua, também era noite, o céu estava bem estrelado e eu vi pairado em cima no céu um árabe e um palestino.
O árabe estava vestido com aquelas vestes brancas compridas, o pano, aquele pano branco na cabeça e aquele anel preto na cabeça, por cima do pano. E do outro lado estava o palestino com turbante. E daquele palestino se multiplicava várias nações em pessoas, multidões de gente, multidões de gente. E do outro lado, do lado esquerdo, quando eu me virei, eu vi um prédio do Egito. Esse prédio, ele se multiplicava em várias nações, E por cima desses prédios apareceu um foguete, como se fosse um avião, mas era um foguete. E esse foguete, ele era de fogo. E dentro desse foguete, Jesus saiu de dentro desse foguete. Quando empareou com aquele prédio, o primeiro prédio que se formou, as várias nações, Jesus saiu de dentro. E quando Jesus saiu de dentro, eu vi ele só do peito para cima. E eu comecei a glorificar a Deus, dar glória. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu perguntei para Jesus, Jesus, é agora que o Senhor está voltando? E ele olhou para mim, riu e disse, não, é só um aviso. E esse árabe que eu vi ele no ar, é o mesmo árabe que anda com o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Eu já vi ele várias vezes no YouTube, andando com o Trump. E eu já vi o palestino também só uma vez. Do mesmo jeito que eu vi, do mesmo jeito que eu vi no sonho, eu vi eles no YouTube com o Trump. Então o Senhor está avisando que o arrebatamento está próximo, que o Senhor está perto de vir, que a igreja se prepare, porque não há mais tempo. O Senhor está às portas. E quem for ouvir esse relato, desse sonho, é um aviso do Senhor, que o Senhor está voltando. Não é tempo de brincar mais. Não é tempo de estar vacilando, mas é tempo de preparação.